Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 21. Ao ouvir as palavras de Goten, os olhos de Paragus tremeram incontrolavelmente. Um olhar de preocupação surgiu em seu rosto, rapidamente substituído por uma determinação feroz em seus olhos. Cerca de 2 meses atrás, ele descobriu a assinatura energética desse garoto híbrido Saiyajin por meio de tecnologia avançada de monitoramento devido a um alerta causado por um grande choque de 2 assinaturas energéticas. Os dados mostraram que os lutadores possuíam uma força imensa, superando todos os Saiyajins do planeta Vegeta, incluindo o próprio Rei Vegeta. Depois de enviar batedores para coletar informações, ele descobriu todas as informações sobre o garoto e decidiu visitar o planeta para lidar com ele. Paragus já sabia que se Goten quisesse, ele poderia eliminá-los com um simples estalar de dedos, portanto, ele sentiu que era melhor ficar longe dele o máximo possível. No entanto, ele abrigava grandes ambições, governar o universo. Este garoto poderia potencialmente se tornar um obstáculo para seus planos. Seu potencial e força aterrorizantes em uma idade tão jovem eram alarmantes. Se fosse permitido amadurecer, as repercussões poderiam ser catastróficas. Assim, o plano de Paragus era eliminá-lo antes que ele pudesse crescer completamente. Apesar da força atual do garoto, Paragus estava confiante de que não era páreo para seu filho, Brawls. Sua intenção era usar Brawls para erradicar esse incômodo meio-sangue, limpando todos os obstáculos em seu caminho para a dominação universal. Você é filho de Kakarot? Paragus perguntou. Eu já fui um camarada próximo do seu avô Bardock. Ele continuou, eu te procurei porque você carrega o sangue dos Saiyajins e possui grande poder. Acredito que você tem o potencial e a capacidade de reconstruir nossa raça Saiyajin e ascender como novo rei Saiyajin. Este também é o propósito da minha visita. Por favor, não rejeite meu humilde pedido. Com essas palavras, Paragus ajoelhou-se, parecendo bastante sincero. No entanto, Goten, sendo um transmigrador, estava bem ciente de suas verdadeiras intenções. Paragus pode não ser forte, mas era ambicioso. Com o talento formidável de Brawls, ele provavelmente já governava toda a Galáxia do Sul. Para governar o universo, ele precisava eliminar todos os obstáculos, e Goten havia se tornado um desses obstáculos aos seus olhos. Rei dos Saiyajins? Goten respondeu com um sorriso brincalhão parece intrigante. Ele não se importava com o título de Rei dos Saiyajins. No vasto universo, o título era insignificante e não lhe traria nenhum benefício. Neste mundo perigoso, o que realmente importava era o poder absoluto. Goten não estava particularmente interessado em se tornar Rei dos Saiyajins, mas estava interessado em Brawls. Aquele cara tinha a linhagem lendária Saiyajin. Com essa linhagem mutante, seu poder aumentava diariamente mesmo sem treinamento. Se Goten pudesse adquirir sua linhagem mutante, sua força passaria por uma transformação significativa. Por meio das capacidades do sistema, ele pode adquirir essa linhagem em uma batalha contra Brawls. Sim, Paragus concordou rapidamente. Enquanto você ascender como Rei dos Saiyajins, o universo inteiro se curvará aos seus pés. Nós, seus súditos, naturalmente seguiremos sua liderança. Na verdade, Paragus tinha inicialmente planejado trazer Brawls diretamente para a Terra para eliminar Goten. No entanto, uma vez que Brawls perdesse o controle, ele se transformaria em uma máquina de luta incontrolável sem qualquer consciência. A Terra, com suas condições de vida favoráveis, era uma base ideal para ele depois que conquistou o universo. Seria lamentável se fosse destruído durante a batalha. Por isso, ele decidiu não trazer Brawls diretamente. Dominar o universo? Isso parece fantástico. Goten respondeu após fingir hesitação. Tudo bem, eu aceito sua proposta. O fascínio da linhagem mutante de Brawls era realmente irresistível. É maravilhoso. Um olhar animado apareceu no rosto de Paragus. Nosso acampamento base é na Galáxia do Sul. Você precisa se preparar? Internamente, ele estava muito feliz. Ele esperava se esforçar um pouco, mas, para sua surpresa, Goten foi influenciado por algumas palavras. Ele assumiu que Goten estava sonhando em se tornar um rei. Ele descartou Goten como uma criança ingênua que era facilmente enganada. Mal sabia ele que ao chegar à Galáxia do Sul seria seu fim. Não há necessidade de preparativos, mal posso esperar. Goten retrucou indiferente. De fato, ele mal podia esperar para experimentar o poder do Super Saiyajin lendário. Enquanto ele estava nisso, ele poderia até adquirir a linhagem do Super Saiyajin lendário, o que sem dúvida renderia benefícios substanciais. Ótimo, se é esse o caso, então vamos logo. Paragus estava igualmente impaciente. Ele realmente mal podia esperar para governar o universo. O ambiente neste planeta é realmente bom. Depois que esse pirralho mestiço for completamente eliminado, este lugar será transformado em nosso acampamento base. Ele pensou consigo mesmo. Quanto aos humanos neste planeta, eles serão completamente exterminados. Meu estimado rei, por favor, venha conosco na nave espacial. Paragus implorou, ficando de pé e colocando sua mão direita sobre seu coração em um gesto de grande respeito. No entanto, no momento em que Goten virou as costas, um sorriso sinistro furtivamente surgiu em seu rosto. Rapidamente, todos embarcaram na nave espacial galáctica. Com um rugido estrondoso, a nave espacial galáctica partiu da Terra em poucos segundos. A viagem até a Galáxia do Sul, mesmo a bordo de uma nave espacial galáctica equipada com a mais avançada tecnologia, levaria 3 dias inteiros. Capítulo 22. 3 dias depois, sob a orientação de Paragus, Goten chegou com sucesso a um planeta desolado na Galáxia do Sul.
O planeta parecia estéril, desprovido de quaisquer sinais de vida. As únicas assinaturas de Ki discerníveis estavam concentradas em um local, indicando que além dos soldados de Paragus, não havia outros sobreviventes neste planeta. Paragus, este é o novo planeta Vegeta que você estava procurando? Goten perguntou, olhando ao redor. Devo dizer que sua escolha deixa muito a desejar. Paragus imediatamente respondeu com respeito. De fato, meu senhor, este planeta é relativamente desolado. No entanto, ele se alinha com nossa natureza Saiyajin. Uma vez que você ascender ao trono, certamente poderemos escolher um planeta mais adequado. Ser apontado por um pirralho realmente o deixou muito bravo. Mas essa raiva logo diminuiria, pois não demoraria muito para que esse garoto desaparecesse completamente do mundo. Logo depois, o mundo inteiro estaria sob seu controle. Enquanto continuavam sua jornada, eles se depararam com um prédio depois de alguns minutos atravessando um caminho sinuoso na montanha. O prédio, assim como o planeta, estava vazio, desprovido de qualquer sinal de vida. Na entrada estavam várias figuras, a maioria soldados galácticos servindo Paragus. Goten não lhes deu atenção, sua atenção foi atraída para uma figura familiar, Brawls. Brawls, com mais de 2 metros de altura, usava argolas douradas em volta do pescoço e dos membros. Entre suas sobrancelhas havia um dispositivo para controlar sua estabilidade mental, uma medida implementada por Paragus para controlar os ataques de Brawls. Seus olhos estavam extremamente calmos, e ele parecia um pouco tímido. Enquanto Goten observava Brawls, Brawls retribuiu o olhar. Seu comportamento calmo mudou instantaneamente, revelando uma expressão feroz. Naquele momento, todos os soldados galácticos se ajoelharam em uníssono para cumprimentar Goten. Saudamos o rei Goten. Apenas Brawls permaneceu de pé, seu olhar fixo em Goten, seus dentes à mostra, parecendo uma besta ancestral desperta. Uma poderosa aura assassina irrompeu de seu corpo em um instante. Brawls. Paragus, que percebeu isso, imediatamente chamou seu filho, usando o controle em sua mão para controlar o humor e a energia de Brawls. O controle entre as sobrancelhas de Brawls brilhou intensamente e logo, o comportamento de Brawls mudou novamente. Sua expressão feroz foi substituída por um olhar calmo e delicado. Outros podem não saber o que causou essa hostilidade de Brawls, mas Goten entendeu o que aconteceu. Ele tinha uma semelhança impressionante com Goku, e sendo filho de Goku, sua assinatura de Ki também era semelhante. Parecia que Brawls havia confundido Goten com Goku. Rei Goten, por favor, perdoe-o. Ele é meu filho, Brawls. Seu humor pode ser imprevisível às vezes, Paragus explicou a Goten. Goten desviou o olhar de Brawls, então olhou para Paragus. Velho, não precisa mais fingir. Você me atraiu aqui com a intenção de usar seu filho para me matar, não foi? Brawls, o lendário Super Saiyajin, você acha que eu sou alheio? Goten retrucou calmamente. O quê? Paragus ficou surpreso. Embora suas intenções fossem de fato como Goten descreveu, e seu filho fosse o Super Saiyajin lendário, ele nunca havia revelado essa informação a ninguém, nem mesmo a seus subordinados. Ele se perguntou como Goten sabia tanto, e se ele já sabia de seu propósito, porque o seguiu voluntariamente até este planeta. Já que esse pirralho sabia sobre o lendário Super Saiyajin, ele devia saber o quão poderoso Brawls era, porque ele jogaria sua vida fora de bom grado. Ele foi tolo o suficiente para acreditar que poderia derrotar o lendário Saiyajin Brawls? Enquanto isso, no planeta do Rei Kai, Goku e os outros que estavam no outro mundo, monitoravam de perto os movimentos de Goten. Eles tinham um halo dourado pálido acima de suas cabeças. A morte para o grupo protagonista era uma ocorrência comum em Dragon Ball, nunca era um fim para eles. Goten sabe que Paragus tem más intenções. Por que ele seguiria Paragus voluntariamente até aquele lugar? Gohan ficou muito confuso, então olhou para Goku e Vegeta, buscando uma resposta. Com a habilidade do Rei Kai, eles puderam ouvir claramente a conversa entre Goten e Paragus. Não tenho certeza, Goku respondeu balançando a cabeça. Talvez Goten queira lutar com Brawls porque ele é o Super Saiyajin lendário e é muito poderoso? Goten, possuindo um poder maior que o de todos eles e um talento terrivelmente forte, já havia se transformado na forma de Super Saiyajin 2 antes de completar 10 anos. Essa transformação foi alcançada unicamente por sua própria força, um feito incomparável aos 3. Quando ele derrotou Cell em meros segundos usando o instinto superior, eles nunca tinham testemunhado a transformação. Mesmo no outro mundo, eles nunca encontraram esse tipo de força. Ah, você acha que esse garoto é você, Kakaroto? Vegeta interrompeu, cruzando os braços sobre o peito. Aquele garoto é muito mais esperto que você. Ele não está aqui só para lutar contra um oponente formidável. Observe atentamente. Ele pode ficar ainda mais forte da próxima vez. Mesmo depois de permanecer no outro mundo por 8 anos, sua atitude arrogante não mudou em nada. Ah, é mesmo? Goku respondeu, coçando a parte de trás da cabeça ingenuamente. Então estou realmente curioso. Capítulo 23. É irritante. Esse garoto não tem ninguém para orientá-lo no treinamento, mas seu progresso é tão rápido. Vegeta resmungou, cerrando os punhos em frustração. Ele continuou. Mesmo se somarmos os 2 anos que ele passou na Câmara do Tempo Hiperbólica, ele tem apenas 9 anos de idade e ainda assim, sua força já atingiu esse nível. O que era mais irritante era que Goten nunca havia encontrado um oponente digno antes de conhecer Cell. Não havia ninguém para guiá-lo no treinamento. No entanto, sob tais condições, ele se tornou tão forte. Seu talento de combate era inimaginável. A irritação de Vegeta aumentou quando ele olhou para o jovem Trunks parado ao lado dele.
O jovem Trunks era um ano mais velho que Goten. No entanto, desde que se tornou um Super Saiyajin 2 anos atrás, Trunks mostrou pouca melhora. Ele nem sequer havia atingido o poder total de um Super Saiyajin, muito menos de um Super Saiyajin 2. O descontentamento de Vegeta foi exacerbado pelo fato de Goten ser filho de Goku. Ele sempre se viu sendo comparado a Kakarot, e o mesmo era verdade para seus filhos. Gohan, o filho mais velho de Goku, era claramente talentoso e superava Trunks em potencial. Agora, até o filho mais novo de Goku estava se mostrando extraordinário. Será que ele, um gênio Saiyajin com sangue real, era realmente inferior a Goku, um guerreiro de casta baixa? Não é nenhuma surpresa, interrompeu Piccolo, olhando para o descontente Vegeta. Para ser honesto, Goten é muito mais disciplinado que Gohan. Ele vem treinando diligentemente desde os 4 anos de idade, persistindo por 4 ou 5 anos inteiros. Nem todo mundo tem esse tipo de perseverança. Além disso, Goten era apenas uma criança na época. Para ser honesto, ele admirava Goten muito por isso. Ele lembrou como teve que forçar Gohan a começar a treinar quando tinha 4 anos. Gohan frequentemente pensava em fugir. Sua determinação em treinar não era firme, mesmo quando forçado. Ah, Piccolo está absolutamente certo. Goku concordou, assentindo seriamente. Goten é realmente muito autodisciplinado. Até eu sinto que estou faltando em comparação a ele em diligência. Se ele não tivesse tantos professores para guiá-lo, ele provavelmente ainda seria um selvagem vivendo no Monte Paozu. Neste momento, Paragus abandonou sua pretensão. Ele havia trazido Goten para Brawls. Enquanto Brawls matasse Goten, ninguém seria capaz de impedi-lo de governar o universo. Hahaha. Garoto, você é muito mais inteligente do que eu pensava. E parece saber muito. Mas e daí? Já que você veio aqui, é aqui que você será enterrado. Paragus riu descontroladamente, dirigindo-se a Goten. Enquanto seu filho Brawls agisse, seria absolutamente impossível que alguém sobrevivesse. Eu vou? Goten retrucou, olhando friamente para Paragus. Eu não sei se este é meu local de sepultamento, mas posso ter certeza de que você morrerá aqui em breve. Um pedaço de lixo com apenas 4.000 de poder de combate, ele poderia facilmente destruí-lo. No momento em que Goten terminou de falar, ele virou a cabeça e agarrou Paragus pelo pescoço. Sentindo-se instantaneamente envolvido pela morte, Paragus entrou em pânico e ordenou a Brawls. Brawls, apresse-se e para o pirralho, acabe com ele agora mesmo. Hehehe, Kakaroto. No momento em que a voz de Paragus caiu, a expressão originalmente calma de Brawls tornou-se irritável. Seu cabelo preto começou a se mover sem vento, e uma poderosa onda de ar se espalhou em todas as direções. As pessoas ao redor foram imediatamente levadas embora, e algumas morreram no local, embora ele ainda não tivesse se transformado. O poder de Brawls era muito mais forte do que esses bandidos galácticos cujo poder de combate era de apenas centenas ou milhares de pontos. Kakarot. Brawls surgiu novamente, e chamas verde-vivo de repente apareceram ao redor de seu corpo. Seus cabelos pretos também se arrepiaram em um instante. Pirralho chato, experimente lentamente o medo que é mais desesperador que o inferno. Brawls fará você morrer de medo pouco a pouco. Paragus gritou loucamente. Nenhum guerreiro poderia se igualar ao seu filho, mesmo que esse garoto mestiço tivesse talento e força além da maioria. Seu balbucio incessante é realmente irritante. A voz impaciente de Goten caiu, e a palma de sua mão instantaneamente reuniu energia. Vá embora. No momento em que a energia explodiu, o corpo de Paragus desapareceu sem deixar vestígios, como um floco de neve caindo nas chamas. Um Saiyajin com apenas 4.000 pontos de poder de combate, Goten poderia destruí-lo sem esforço algum. Não havia habilidade alguma para resistir. Rugido. Brawls surgiu novamente neste momento, e o planeta inteiro tremeu violentamente. Na verdade, o Brawls na frente dele era parecido com o Brawls original de DBZ que não tinha emoção. Para ele, a afeição familiar não tinha valor algum. Na versão cinematográfica, o desenfreado Brawls até matou o próprio pai. E o Brawls na nova versão do filme DBS prestou mais atenção à emoção do que o Brawls na frente dele. Pelo menos depois de ver seu pai morto, ele ficaria bravo e ficaria furioso. Mas esse Brawls na frente dele, obviamente, era indiferente à morte de Paragus. Ele ainda estava gritando o nome Saiyajin de Goku. Farfalhar. Nesse momento, a aura verde vibrante ao redor do corpo de Brawls se tornou ainda mais violenta. Seu cabelo preto também ficou roxo escuro. Essa era a forma de Brawls que imitava o Super Saiyajin. Após sentir a aura extremamente poderosa, Goten não ousou relaxar. Cerrando os punhos acompanhado de um rosnado baixo, ele instantaneamente se transformou na forma de poder total de Super Saiyajin. Kakaroto. Brawls rosnou novamente. Seu corpo correu em direção a Goten. Sua velocidade era muito rápida e seus movimentos de ataque não eram extravagantes. Um soco direto arremessado em direção a Goten. Vai lá! Goten desafiou. Deixe-me dar uma boa olhada em quão forte o lendário Super Saiyajin Brawls é. Goten franziu os lábios e então o cumprimentou com um soco também. Capítulo 24. Estrondo. No momento em que os punhos dos dois combatentes colidiram, um enorme estrondo sônico ondulou para fora. O palácio que estava atrás de Brawls desmoronou instantaneamente. Os soldados de Paragus que sobreviveram por pouco até agora, foram obliterados pela terrível onda de choque, e seus corpos foram reduzidos a pó. Uma enorme cratera apareceu no chão, com seu interior coberto de rachaduras semelhantes a teias de aranha. Chá!
O corpo de Goten foi lançado voando, caindo para trás por várias dezenas de pés antes de finalmente parar. Em contraste gritante, Brawl permaneceu imóvel, aparentemente não afetado pela colisão. Um olhar de preocupação cruzou o rosto de Goten. O impacto do choque deles pareceu como se ele tivesse atingido uma placa de aço. O lendário Saiyajin Brawl não só possuía um talento extraordinário para o combate, mas também ostentava um corpo de força incrível, tornando-o um candidato ideal para dominar o Ultra Instinct. Embora Brawl tivesse acabado de se transformar em Super Saiyajin e ainda não tivesse alcançado a transformação completa, seu poder já era formidável. Era inconcebível que Goku e os outros enfrentassem esse inimigo monstruoso na versão cinematográfica. Se não fosse pela armadura de enredo do grupo protagonista, Goku e os outros teriam sido aniquilados. Alha! Brawl surgiu novamente, seu desejo por batalha evidentemente estimulado pela luta. Acompanhado por seus rugidos, a vibrante aura verde ao redor de Brawl surgiu mais uma vez. Simultaneamente, uma enorme bola de energia verde vibrante começou a condensar-se de seu peito. O estilo de luta de Brawl carecia de qualquer finesse ou técnica. Era simplesmente uma demonstração de sua energia inesgotável. Num piscar de olhos, a bola de energia cresceu até o tamanho de várias bolas de basquete e foi arremessada diretamente em Goten. É esse o poder de um Saiyajin lendário? Goten se perguntou, chocado. É absurdamente forte. Nem Cell em sua forma de poder total teria chance contra ele. Enquanto o rosto de Goten tinha uma expressão solene, seu corpo brilhou por um instante, desaparecendo do local. Estrondo. O chão onde ele estava foi explodido em um enorme buraco pela bola de energia verde vibrante. Um semicírculo de energia, visível a olho nu, surgiu do chão. Goten reapareceu no ar, seus punhos cerrados firmemente. Arcos elétricos azuis tremeluziam ao redor de seu corpo, seus cabelos dourados se arrepiaram, e a aura ao redor dele se transformou em um jato de chamas. Ele se transformou em Super Saiyajin 2. Pela energia de Brawl, estava claro que Goten não poderia esperar se igualar a ele apenas com a forma de poder total do Super Saiyajin. A diferença em sua força era vasta. Se Brawl aprendesse algumas técnicas de luta, seu poder seria inimaginavelmente formidável. Mais importante, a aura de Brawl parecia estar se expandindo rapidamente a cada momento que passava. Rugido. Brawl continuou a rugir descontroladamente, liberando uma bola de energia verde após a outra. Os picos das montanhas ao redor ruíram um após o outro, e enormes buracos apareceram por todo o chão. O planeta, antes desolado, era agora um cenário de devastação total, parecendo um purgatório na Terra. Conforme seu poder continuou a crescer, Brawl passou por outra transformação. Seu cabelo roxo ficou verde vibrante, e seus olhos ficaram vazios, desprovidos de pupilas. Parecia que ele tinha perdido completamente a cabeça. Essa era a transformação única de Brawl. Sua aura havia sofrido uma mudança drástica em relação a antes. Essa é a forma lendária do Super Saiyajin? Goten se perguntou. Essa aura avassaladora é simplesmente incomparável ao Super Saiyajin 2. É inacreditável que Goku tenha conseguido derrotar esse monstro na versão do filme depois de absorver a energia de Vegeta e Gohan. Sentindo uma enorme sensação de opressão, Goten ficou cheio de pavor. Depois de vivenciar pessoalmente essa aura poderosa, ele ficou ainda mais convencido de que a derrota de Brawl na versão cinematográfica foi devido à armadura do enredo do protagonista e também à duração do filme. Naquela época, Goku e Gohan só conseguiam atingir a forma de poder total de Super Saiyajin. Quanto a Vegeta e outros, eles eram ainda mais fracos. A ideia de que Goku poderia perfurar o corpo de Brawl com toda a energia que eles tinham dado a ele era risível. Brawl tinha originalmente mais de 2 metros de altura, Goten já parecia uma criança na frente dele. O contraste gritante em seus tamanhos era gritantemente óbvio. Após sua transformação, Brawl cresceu para uma altura de mais de 3 metros, parecendo um gigante. Após completar sua transformação, Brawl cessou seu rosnado animalesco. Embora seus olhos ainda estivessem vazios, estava claro que ele havia recuperado sua sanidade. No entanto, ele também havia se transformado em uma besta primitiva movida unicamente pelo desejo de matar. Seus olhos vazios se voltaram para Goten, um sorriso sanguinário se espalhando em seu rosto. Com uma voz que parecia pertencer a um demônio, ele disse, eu sei que você não é Kakarot, mas sinto a mesma energia de você que sinto dele. Além disso, você se parece muito com Kakarot, então eu vou gostar de te despedaçar mesmo assim. No momento em que suas palavras diabólicas caíram, o corpo de Brawl investiu contra Goten novamente. Sua velocidade havia sofrido uma mudança qualitativa. Sua figura imponente lembrava uma montanha, transbordando de força bruta e músculos. Seu corpo, semelhante ao aço forjado, exalava uma aura de força inflexível, com pele tão dura quanto ferro e ossos tão inquebráveis quanto aço. Olhando para ele, não se podia deixar de sentir uma sensação de impotência. O sentimento opressivo que ele exalava era simplesmente intenso demais. Enquanto isso, no pequeno planeta do Rei Kai. Inicialmente, o planeta do Rei Kai havia sido destruído pela explosão da Cell. No entanto, nos últimos 8 anos, ele havia reconstruído um pequeno planeta sozinho. Era quase o mesmo de antes, e era basicamente o mesmo em todos os aspectos. Durante esses 8 anos, Goku e Vegeta praticaram aqui com a aprovação especial do Rei Yama. Neste momento, enquanto ouvia a conversa de Brawl com Goten, Goku ficou sem palavras. Ah, o que está acontecendo? Aquele Saiyajin chamado Brawl parece ter um ódio profundo por mim, mas eu nunca o conheci, muito menos lutei com ele.
Você sabe o que está acontecendo, Vegeta? Goku perguntou, olhando para Vegeta com uma expressão inocente. Afinal, Vegeta era o príncipe dos Saiyajins, talvez ele soubesse algo sobre Brawls. Ei, como eu poderia saber? Eu nunca ouvi o nome Brawls. Vegeta respondeu irritado, virando a cabeça. No entanto, sua autoconfiança foi abalada. Ele era o gênio dos Saiyajins, o orgulhoso príncipe dos Saiyajins. Uma coisa era ser superado por Goku. Ele quase se acostumou com isso ao longo dos anos. Mas agora havia outro Saiyajin Brawls. Esses caras fortes continuavam surgindo um após o outro. Parecia não ter fim. Então qual é o problema dele? Goku continuou coçando a cabeça confuso. Naquele momento, Goten, que estava observando Brawls avançar em sua direção, murmurou. Seu método de ataque é muito direto. Seus olhos endureceram, e ele levantou sua mão direita para o alto. Um toque de energia dourada instantaneamente condensou-se em sua mão direita para o alto. Um toque de energia dourada instantaneamente condensou-se em sua palma, transformando-se em uma lâmina redonda. Destructo Dis Deca Blade, ele declarou. Capítulo 25. A técnica única de Kuririn, o disco destrutivo, pode não ser muito útil contra um oponente extremamente poderoso se usada em um confronto frontal. No entanto, o estilo de luta de Brawls era rudimentar, desprovido de estratégia ou pensamento. Talvez o Destructo Dis pudesse infligir algum dano a ele. Afinal, um Saiyajin furioso como Brawls não se esquivaria de um ataque desses. Como esperado, Brawls avançou em direção a Goten a toda velocidade, sem demonstrar intenção de evitar o disco destructo. Assim que o disco destructo estava prestes a atingi-lo, Brawls soltou um rugido repentino. Rugido. Com seu rugido, a aura verde vibrante ao redor de seu corpo surgiu, bloqueando abruptamente o disco destructo com as chamas da aura ao redor dele e deixando Goten completamente surpreso. O disco destructo era bem conhecido por sua capacidade de causar dano real, mas foi bloqueado pelas chamas da aura de Brawls. Rachadura. No momento em que Goten cambaleava de surpresa, um som nítido ecoou quando rachaduras apareceram nos 10 pedaços do disco destructo. Num piscar de olhos, ele se desintegrou em luz dourada das estrelas e desapareceu. Imperturbável, Brawls continuou sua investida em direção a Goten. Seu ataque foi direto. Quando ele golpeou, Goten rapidamente levantou os braços para bloquear. No momento em que foi atingido, ele sentiu como se tivesse sido golpeado por um martelo enorme instantaneamente. Uma sensação de formigamento se espalhou por ambos os braços, e seu corpo recuou incontrolavelmente. Seus pés rasparam o chão, e ele recuou 100 pés antes de parar. Brawls virou a palma da mão, e uma energia verde vibrante condensou-se instantaneamente. Ele então a arremessou diretamente em Goten. No momento em que a bola de energia foi liberada, ela se dividiu em uma dúzia de bolas de energia menores, parecendo um tiro de espingarda. Goten não ousou afrouxar nem um pouco. Ele pulou e o chão explodiu quase simultaneamente. Estrondo. Inúmeras crateras se formaram novamente. Parece que terei que competir de frente com esse cara, pensou Goten com um rosto extremamente sério. Se eu prolongar a luta por muito tempo, não conseguirei derrotar Brawls. Uma guerra prolongada pode ser uma boa tática contra uma pessoa comum, mas contra Brawls, isso só levaria a uma situação passiva. A força de Brawls continuaria a aumentar conforme a batalha progredisse, e sua energia continuaria a melhorar. Era equivalente a um aumento contínuo de força durante a batalha. Lutar uma batalha prolongada com um cara assim não era diferente de cortejar a morte. Tinha que ser feito rápido. Se a forma Super Saiyajin 2 não conseguisse derrotar Brawls, então Goten teria que usar Ultra Instinct para destruir Brawls completamente. Afinal, seu objetivo final era adquirir a super linhagem de Brawls. Quanto aos métodos que ele usou para vencer a batalha para obter a linhagem, não importava para ele. O que mais importava era a sobrevivência. Seu objetivo era se tornar mais forte e superar aqueles que eram realmente fortes. Enquanto Goten estava perdido em pensamentos, uma enorme bola de energia verde condensou-se do peito de Brawls e explodiu diretamente nele. O corpo de Goten brilhou novamente, e ele se esquivou facilmente. A força de Brawls era realmente formidável, e o poder da bola de energia também era impressionante. Mas Brawls, que estava em um estado de fúria, não tinha nenhuma sutileza de batalha, e seus ataques eram muito diretos. Portanto, com cálculos adequados, era facilmente evitável, tornando difícil de acertar. Especialmente Goten, cuja força havia atingido o estágio intermediário do segundo estágio do Super Saiyajin 2, não era nada lento. Enquanto isso, no planeta do Rei Kai, Goku e os outros pareciam muito nervosos. Todos eles franziram a testa, cerraram os punhos e assistiram à batalha com a ajuda do Rei Kai. O temperamento daquele Brawls é tão irritável e violento. Piccolo rapidamente deu um julgamento preciso. E parece que com o passar do tempo, seu Ki está constantemente se expandindo. Esse cara é completamente diferente de vocês. Depois que Goku e Vegeta se tornaram Super Saiyajin, sua resistência e energia seriam consumidas rapidamente. Porque o próprio Super Saiyajin era uma transformação que consumia muita energia física, a menos que fosse totalmente dominada. Mas esse Saiyajin chamado Brawls parecia ser completamente diferente deles. A energia desse cara estava constantemente se expandindo, e a velocidade era muito rápida. Se isso continuasse, Goten provavelmente seria morto por Brawls. De fato, eu também sinto isso. Goku também assentiu solenemente. É realmente inesperado que um Saiyajin tão monstruoso ainda exista no mundo. Agora, ele realmente queria participar da luta para ajudar Goten a lutar contra Brawls.
Mas agora ele era uma pessoa morta, e os mortos não podiam intervir nos assuntos do reino dos vivos de forma alguma. Então, naquele momento, ele só podia estar ansioso. Vamos! Goten Gon aplaudiu Goten. Você deve vencer. Você é o último guerreiro na Terra. Goten era o último guerreiro Saiyajin na Terra. Se até ele morresse, seria desastroso se houvesse outras crises na Terra no futuro. Vocês estão muito preocupados, o Rei Kai falou sério de lado, vendo todos com rostos sérios. Embora, julgando pela situação atual, haja de fato uma grande lacuna entre a força de Goten e a de Brawls. Mas não se esqueça, 2 meses atrás, a força de Cell também era maior que a de Goten. Goten ainda o matou em segundos. E deixe-me dizer que quando Goten matou Cell, a aura de um deus de repente irrompeu de seu corpo, o que é um poder que os mortais nunca dominaram até agora. Não era que ele quisesse apaziguar as emoções de todos, o que ele disse era verdade. Quando Goten estava lutando contra Cell 2 meses atrás, no momento em que Goten matou Cell em segundos, seu corpo realmente explodiu com a aura de Deus. Só que pessoas comuns não conseguiam sentir isso de jeito nenhum. Naquele momento, Goten estava destinado a ser extraordinário. O poder de Deus? Goten? Como é possível? Goku perguntou, surpreso. Pare de brincar. Como um Saiyajin pode dominar o poder de um deus? Sem mencionar aquele garoto Goten que não tem nenhum mestre. Kai-sama, o que você disse é verdade. Todos ficaram extremamente surpresos. Se o Rei Kai não tivesse mentido para eles, então havia uma grande lacuna entre eles e Goten. Essas pessoas tinham um conceito muito vago do poder dos deuses. Para eles, ser capaz de matar a forma super perfeita Cell em um instante significava que o poder daquele deus é muito poderoso. Capítulo 26. Goten tinha decidido confrontar Brawls de frente. Após a batalha com Cell, ele havia tomado mais 4 feijões Senzu do imortal Korin. Mesmo que ele fosse seriamente ferido, contanto que não morresse, ele poderia se recuperar imediatamente. Ele queria tirar vantagem da habilidade Zenkai do Saiyajin para ganhar força poderosa após se recuperar de um estado de quase morte. A energia dele está constantemente se expandindo. Goten notou enquanto Brawls liberava a bola de energia. Ele sentiu que no corpo de Brawls começara a se expandir rapidamente de novo, fazendo até os músculos de todo o seu corpo tremerem. Ele percebeu que embora Brawls conseguisse permanecer racional em seu estado transformado, ele estava se tornando mais irritado e sanguinário. Rugido. Brawls surgiu novamente enquanto a energia em seu corpo continuava a se expandir. Uma aura poderosa foi liberada de seu corpo instantaneamente. Uma enorme barreira de energia verde vibrante foi formada diretamente ao redor de seu corpo, e então inúmeras bolas de energia foram liberadas da barreira verde. Estrondo. Bum, bum, bum. Onde quer que a bola de energia fosse, ela causava destruição completa. Neste momento, o planeta inteiro estava desmoronando há muito tempo. Parecia que a cada segundo que passava, havia uma possibilidade de destruição completa. Goten habilmente evitou todas as bolas de energia. No segundo seguinte, com uma esquiva extremamente rápida, ele apareceu na frente de Brawls. A batalha começa agora, Brawls, Goten declarou com uma cara extremamente séria. Até agora ele estava apenas se esquivando do ataque de Brawls cegamente, então não era uma luta. A batalha real estava prestes a começar. Batalha? Uahahalhaha. Brawls riu maniacamente. Lixo. Você acha que seria capaz de lutar comigo só porque quer? Aos meus olhos, você não passa de um inseto insignificante. Brawls sorriu de repente, seus olhos brancos e vazios cheios de desdém. Aos seus olhos, Goten era apenas um pobre inseto, um pedaço de lixo ao qual ele não precisava prestar atenção, um que poderia ser esmagado até a morte quando quisesse. Mas como esse garoto era filho de Kakarot, ele não deveria morrer tão facilmente. Ele queria descarregar toda a raiva contra Kakarot que ele havia guardado por décadas em seu filho. Goten retrucou. Engraçado porque de onde estou, você não passa de um bruto irracional, uma desculpa lamentável para um guerreiro. Goten também levantou um sorriso de escárnio no canto da boca e disse a Brawls. Embora ao assistir a versão do filme, ele sabia que Brawls era racional depois de ser transformado em Super Saiyajin lendário. Mas ele ficou um pouco surpreso que esse cara conseguiu dizer essas palavras. Afinal, ele não achava que se comunicaria muito depois da transformação. Hehehe. Brawls riu sombriamente das palavras de San Goten. Então ele continuou, você e seu pai Kakarot, ambos fracos, ambos repulsivos. Como recompensa, eu vou deixar você provar o terror que somente um verdadeiro Saiyajin pode trazer. Depois que a voz louca de Brawls caiu, ele brilhou, e seu corpo enorme parecia um rolo compressor. Ele deixou um rastro de destruição no chão que passou. Seu corpo também apareceu na frente de Goten como um fantasma. Embora esse cara fosse grande, isso não afetou sua velocidade em nada, era espantosamente rápido, ele chegou quase num piscar de olhos. Após aparecer na frente de Goten, Brawls lançou um uppercut. Goten apertou as mãos rapidamente, bloqueando o ataque de Brawls. No momento em que seu corpo foi erguido no ar, seu joelho direito atingiu o queixo de Brawls com força. Um golpe com força total só fez a cabeça de Brawls inclinar-se ligeiramente para trás. O corpo desse cara é tão forte. Goten se perguntou, seu corpo parou no ar, seu rosto cheio de descrença. Eu bati com toda a minha força, mas isso só fez com que ele inclinasse a cabeça para trás. Embora ele soubesse que como um Super Saiyajin lendário, Brawls devia ser forte, ele não esperava que fosse tão ultrajante.
Com toda a sua força, ele não conseguiu derrotá-lo. Embora ele tenha pensado por muito tempo que esse cara poderia ser ridiculamente forte, mas esse tipo de resiliência era um pouco ridículo demais. Brawls franziu os lábios nesse ponto. Então ele levantou a cabeça e olhou para Goten. Seus olhos estavam cheios de desdém. Hehehe, essa é sua força? Com certeza, é tão fraco quanto eu imaginava. Esse tipo de olhar e movimentos de lamber os lábios eram como um demônio saindo do inferno. Só de ficar ali, muitas pessoas tremiam. Esse era o sentimento de opressão, e somente Brawls na frente dele poderia dar esse sentimento de opressão. A versão DBS de Brawls simplesmente não tinha essa sensação demoníaca. Ah, sim. Goten não disse muito, mas começou a explodir novamente e o relâmpago azul ao redor de seu corpo estalava e tremeluzia como uma pequena cobra. A aura dourada ao redor do corpo também estava mais turbulenta. Após aumentar sua energia, Goten brilhou novamente. Um soco atingiu o peito de Brawls direta e fortemente. Estrondo. Um estrondo abafado soou, mas Brawls permaneceu imóvel. Ainda com um sorriso malicioso no canto da boca, ele olhou para Goten como um deus da guerra retornando do inferno. Hehehe. É só isso? Lixo. A risada desdenhosa de Brawls soou novamente. No segundo seguinte, Brawls fez um movimento rápido como um relâmpago e agarrou Goten. Então ele o jogou no chão e o arrastou por todo o caminho. O chão foi instantaneamente arado em uma trincheira de várias dezenas de metros de comprimento. O uniforme preto de artes marciais no corpo de Goten também ficou esfarrapado em um instante. Então Brawls jogou o corpo de Goten no ar e levantou a mão para disparar um preciso canhão de palma. Estrondo. Uma nuvem de fumaça preta explodiu de repente no céu, e o corpo de Goten também foi jogado para fora da fumaça preta. Ainda havia uma longa cauda de fumaça preta atrás. Então seu corpo foi fortemente cravado no pico da montanha a centenas de metros de distância. Havia ferimentos de vários graus em seu corpo, e sangue escorria do canto de sua boca. Depois de se levantar novamente, os olhos de Goten ainda estavam extremamente firmes, e havia um pouco de excitação. A linhagem lendária Super Saiyajin era realmente muito forte. Se ele pudesse adquiri-la, ele definitivamente poderia usar o Ultra Instinct Sign por um longo tempo sem ter que se preocupar com requisitos físicos. Rasgar. Ele rasgou o uniforme esfarrapado de artes marciais que vestia. Parece que eu tenho que usar o Ultra Instinct. Se eu continuar lutando com esse cara, tenho medo que meu corpo não consiga lidar com o estado Ultra Instinct mais tarde. Goten rapidamente se decidiu. Embora o Brawls na frente dele não fosse tão assustador quanto o Brawls DBS, o crescimento do seu Ki estava aumentando em linha reta, o que era ridiculamente rápido. Se ele continuasse a se envolver dessa forma, a situação poderia rapidamente sair do controle. Capítulo 27. Brawls, admito que sua força é realmente formidável, admitiu Goten com um tom sério. O poder da sua linhagem mutante é mais forte do que eu imaginava. Se eu dependesse somente do poder do Super Saiyajin, eu realmente não seria páreo para você. A distância entre nós é vasta. No entanto, estou determinado a derrotá-lo o mais rápido possível. Goten tinha decidido usar Ultra Instinct. Sua forma atual de Super Saiyajin 2 simplesmente não era o suficiente para derrotar Brawls. Mesmo se ele conseguisse chegar ao Super Saiyajin 3 em um momento crítico, ele poderia não necessariamente ser capaz de derrotar Brawls. Além disso, a força de Brawls só continuaria a crescer conforme a batalha progredisse. Para evitar qualquer acidente, essa batalha tinha que acabar. Se alguém considerasse Brawls do filme Dragon Ball Super, seria possível fazer amizade com ele. No entanto, esse Brawls, uma vez que ele enlouquecia, era completamente incontrolável. Como ele mesmo havia dito, o Brawls diante de Goten era de fato um verdadeiro demônio. Como um verdadeiro demônio poderia fazer amizade com humanos? A única opção era eliminar Brawls completamente para evitar problemas futuros. Ah, lixo! Brawls zombou das palavras de Goten. Só porque você quer me derrotar, você acha que pode fazer isso? Ele já tinha avaliado completamente o poder de Goten. Mesmo se Goten aumentasse sua força 10 vezes, seria absolutamente impossível para ele derrotar Brawls. Isso não passava de um sonho tolo. Ele podia sentir a aura em seu corpo começando a surgir descontroladamente novamente. Goten não continuou falando. Em vez disso, ele pegou diretamente um feijão senzu e o consumiu, recuperando rapidamente sua força física. Os ferimentos em seu corpo se curaram completamente em um instante. Então, ele fechou os olhos levemente e saiu da forma de transformação de Super Saiyajin. Ele soltou um longo suspiro. Mais uma vez, linhas prateadas irradiaram ao redor de todo o seu corpo, e sua aura se tornou completamente indetectável. Enquanto isso, no planeta do Rei Kai, Goku e Vegeta ficaram surpresos mais uma vez. A aura de Goten havia desaparecido completamente. Mesmo com a ajuda do Rei Kai, eles não conseguiam sentir a aura de Goten. A aura de Goten se foi de novo. Goku exclamou. Parece que ele vai usar a forma que derrotou Cell antes. Como eles não sabiam o que era, eles só podiam se referir a isso como a forma. No entendimento deles, poderia ser uma forma similar ao Super Saiyan, mas parecia ser muito mais forte que o Super Saiyan. Essa aura divina. O corpo gordinho do Rei Kai tremeu. Dessa vez, a aura divina liberada por Goten é ainda mais forte. A poderosa aura divina que emanava do corpo de Goten o fez se sentir muito oprimido. Esse era definitivamente um poder que só poderia ser dominado por um deus poderoso. Como um mero Kai do Norte, ele naturalmente sentia uma sensação de opressão.
O Brawls que Gotham está enfrentando agora parece ser muito mais forte do que o céu daquela época. Gon expressou sua preocupação. Afinal, Gotham era o último guerreiro Saiyajin na Terra. Se algo acontecesse com ele, o futuro da Terra poderia estar em perigo. Vocês não precisam se preocupar, o Rei Kai os tranquilizou. Embora Brawl seja de fato uma existência monstruosa, mesmo que sejam alguns de vocês, vocês podem não ser capazes de derrotá-lo. Mas Gotham ficaria absolutamente bem. Vendo as expressões preocupadas de todos, o Rei Kai falou confiantemente. Só ele conseguia sentir a imensa aura divina no corpo de Gotham. Então ele sabia muito bem o quão poderoso Gotham era agora. Parece que Gotham dominou uma super habilidade, disse Goku, com um sorriso se espalhando pelo rosto. Hehe, falando nisso, tenho vontade de lutar contra Gotham. Embora eles tenham ficado juntos após a morte, Vegeta nunca foi seu oponente. E Gon não conseguia estimular o poderoso talento de luta em seu corpo sem imensa pressão. Então, esses 8 anos de treinamento fizeram com que sua força superasse completamente a dos outros. Embora eles frequentemente treinassem juntos, ele não tinha absolutamente nenhuma vontade de lutar com eles. Nessa época, Gotham e Brawls deixaram Goku bem animado. Infelizmente, ele agora era um homem morto. Não havia como lutar contra Gotham e Brawls. Do outro lado, as linhas prateadas ao redor do corpo de Gotham ficaram cada vez mais densas. Brawls olhou para Gotham desconfiado. Ele podia sentir que a aura de Gotham tinha desaparecido completamente em um instante. Ele também tinha saído da transformação Super Saiyajin, e Brawls não sabia o que esse garoto estava planejando. Mas ele não se importava nem um pouco. Porque não importava o que Gotham estivesse fazendo, ele eventualmente morreria em suas mãos. Hehehe. Brawls zombou, seus dentes cerrados e um sorriso sanguinário brincando nos cantos de sua boca. Sem aviso, ele se lançou em direção a Gotham, seu corpo um borrão de movimento. Agite! Com um soco rápido, a força bruta pareceu distorcer o espaço ao redor deles em um instante. Gotham, no entanto, permaneceu parado com os olhos fechados. No entanto, era como se todo o seu corpo tivesse brotado olhos, pois no momento em que o punho de Brawls veio em sua direção, Gotham se moveu levemente e desviou sem esforço do ataque de Brawls. Risada. Brawls riu, aparentemente divertido que seu ataque tivesse sido tão facilmente evitado. Sem se deixar abater, ele cerrou os dentes e lançou uma saraivada de socos em direção a Gotham. Svi, svi, svi. O som do ar sendo cortado ecoou ao redor deles, criando ondulações no ar. No entanto, apesar das centenas de ataques, nenhum conseguiu atingir Gotham. Então, no segundo seguinte, os olhos de Gotham se abriram. Um flash de luz prateada brilhou em suas pupilas, e imediatamente depois, a aura prateada ao redor de seu corpo brilhou. Seu cabelo se moveu como se estivesse preso em uma brisa invisível, sua expressão permaneceu calma, e seu humor não oscilou nem um pouco. Hein? Brawls congelou, claramente surpreso ao ver o corpo inteiro de Gotham repentinamente irradiando uma aura prateada. Mas Gotham não pretendia dar-lhe tempo para se surpreender. Capítulo 28. No instante em que a luz prateada dançou em suas pupilas, o corpo de Gotham desapareceu como se ele fosse um espectro. Sua velocidade era espantosa, deixando um rastro de pós-imagens suspensas no ar. Antes que Brawls pudesse registrar sua surpresa, a figura de Gotham já havia se materializado diante dele. Um soco rápido e direto acertou em cheio no abdômen de Brawls. Estrondo. Um estrondo baixo e ressonante ecoou enquanto um jorro de sangue jorrava da boca de Brawls. Seu corpo imponente, com mais de 3 metros de altura, foi lançado várias centenas de pés para trás pela força do soco. Brawls apertou o estômago, fazendo careta de dor. Ele sentiu como se suas entranhas estivessem sendo torcidas, causando uma agonia de cortar o estômago. Apesar de sua força formidável e físico robusto, o poder por trás do soco de Gotham, amplificado pelo instinto superior, era assustadoramente potente. Ah! A dor continuou a alimentar a raiva de Brawls, fazendo-o uivar como uma fera ferida. A aura verde vibrante ao redor de seu corpo se inflamou ainda mais intensamente. Uau! Sem um momento de hesitação, o corpo de Gotham tremulou, aparecendo mais uma vez como um fantasma. Um chute giratório lindamente executado aterrissou com força no pescoço de Brawls. Estrondo! Estrondo! O corpo enorme de Brawls caiu no chão, criando um enorme buraco com impacto. Nesse momento, Gotham não demonstrou misericórdia. Ele estava ciente de que em seu estado atual, usando o Ultra Instinct, ele só poderia mantê-lo por menos de meio minuto. Se Brawls não fosse completamente subjugado dentro desse prazo, o corpo de Gotham estaria em sério perigo. Ele seria como um peixe em uma tábua de corte, à mercê da ira de Brawls. Após mandar Brawls para o chão, Gotham saltou no ar. Com um movimento rápido, ele começou a reunir energia em uma mão. Uma bala de energia prateada composta de puro Ki divino foi condensada em um instante. Não importa o quão resistente o corpo de Brawls fosse, ele não tinha chance contra tamanha força. Estrondo! Estrondo! A bala de energia atingiu seu alvo, bem onde Brawls estava. A explosão ensurdecedora fez o planeta inteiro tremer. O chão foi perfurado pelas ondas de energia remanescentes, fazendo o magma escarlate surgir descontroladamente. E ali, em meio ao caos, o corpo de Brawls reapareceu na linha de visão de Gotham. Sua forma massiva estava crivada de ferimentos. Sangue manchava os cantos de sua boca e olhos, mas sua fúria era ainda mais palpável. Ele parecia uma besta antiga despertada do sono, mostrando os dentes em fúria. Sua aura estava mais aterrorizante do que nunca.
Claramente a dor só serviu para deixar Brawls mais forte e feroz. Perdendo gradualmente o controle de seus instintos primitivos, ele estava lentamente perdendo sua autoconsciência. Ele realmente sobreviveu a isso? A tenacidade desse cara é inacreditável. Goten ficou surpreso ao observar Brawls, que havia sofrido apenas alguns ferimentos. Rugido. Um rugido frenético irrompeu da garganta de Brawls. A energia verde ao redor de seu corpo tornou-se cada vez mais aterrorizante. Bolas de energia eram continuamente liberadas de seu corpo, causando estragos por onde passavam. O chão foi obliterado e o magma escarlate se agitava e surgia implacavelmente. O planeta inteiro estava à beira da destruição, e estimava-se que em menos de um minuto, este planeta seria completamente aniquilado. A energia de Brawls ainda estava devastando o planeta. Uma expressão séria gradualmente apareceu no rosto de Goten. Ele estava lutando contra Brawls por tanto tempo, mas o som de notificação do sistema não havia soado. Isso significava que ele ainda não havia adquirido a linhagem mutante de Brawls. Ele arriscou suas vidas para vir a este planeta apenas para adquirir a linhagem de Brawls. Depois de todo esse esforço, se ele não pudesse adquirir a linhagem mutante de Brawls, seria uma grande decepção. Mais importante, Brawls tinha perdido completamente a cabeça e começado a destruir tudo que via pela frente. Este planeta foi estimado para ser completamente destruído em um minuto. Naquela época, Goten estaria em grave perigo. Afinal, ele não conseguia sustentar o modo Ultra Instinct por muito tempo. E com o poder do Super Saiyan sozinho, era completamente impossível sobreviver no universo. Sistema, aceite a fusão das habilidades de Cell. Neste momento, Goten de repente se lembrou de que quando derrotou Cell antes, ele havia adquirido suas habilidades. Inicialmente, ele não havia escolhido aceitar a recompensa porque não achava as habilidades de Cell particularmente úteis. Inesperadamente, nessa conjuntura crítica, as habilidades de Cell provariam ser úteis. Isso porque a composição genética de Cell continha os genes de Freeza e seu pai, Rei Cold. E os Frost Demons tinham a habilidade de sobreviver no vácuo. É muito bem, anfitrião. A voz do sistema soou prontamente. Acompanhado por uma sensação de formigamento por todo o corpo, o sistema indicou que a fusão foi bem sucedida. Uma riqueza de novos conhecimentos inundou sua mente em um instante. O final Flash de Vegeta, o Death Beam e Supernova de Freeza, o Mystic Flash Cannon de Piccolo, o Tri Beam de Tianxian e outras habilidades. Mas isso era de pouca utilidade para Goten no momento. A única coisa que seria útil agora era a habilidade de Freeza e King Cold de sobreviver no vácuo do espaço. A aura de Brawls estava ficando cada vez mais forte, e o planeta estava desmoronando como um barco em um mar tempestuoso. Goten sabia muito bem que era a hora de dar o golpe final em Brawls. Mesmo que ele não pudesse adquirir a linhagem lendária Super Saiyajin desta vez, ele não podia se dar ao luxo de morrer ali. Acabou, Brawls. Com esse pensamento em mente, Goten encarou Brawls com um olhar extremamente sério. No segundo seguinte, seu corpo apareceu instantaneamente na frente de Brawls. A energia divina prateada condensada em sua palma foi direcionada ao peito de Brawls. Sem qualquer hesitação e sem dar a Brawls qualquer chance de resistir, a bola de energia saiu de sua palma instantaneamente. Aí, acompanhado por um grito agudo, o corpo de Brawls se desintegrou e se dissipou pouco a pouco sob a energia divina. O impacto de energia aterrorizante fez com que o planeta inteiro explodisse diretamente em um instante. Ao mesmo tempo, a voz familiar soou em sua mente. Jin, parabéns ao anfitrião por adquirir a linhagem lendária Super Saiyajin mais 5 bilhões de poder de luta. Boom! No momento em que a voz do sistema soou, o planeta também explodiu, e um lindo fogo de artifício floresceu na vasta extensão do universo. Capítulo 29. Boom! Os brilhantes fogos de artifício gradualmente começaram a se dissipar, eventualmente reduzindo-se a poeira cósmica. O corpo de Brawls não estava em lugar nenhum. Naquele momento, Goten, parado em meio à vasta extensão do universo, parecia tão insignificante quanto um grão de poeira. A explosão do planeta havia lhe causado ferimentos graves, fazendo-o sangrar profusamente. Embora ele possuísse o poder de obliterar um planeta em um instante, sobreviver à energia liberada pela explosão de um planeta era uma questão totalmente diferente. Se ele não tivesse conseguido condensar uma barreira de energia a tempo, a onda de choque da explosão do planeta poderia tê-lo ferido gravemente ou até mesmo matado. Isso não era exagero. Goten imediatamente desativou seu estado Ultra Instinct. Ele imediatamente se sentiu extremamente fraco, como se toda a força tivesse sido drenada de seu corpo. Afinal, usar Ultra Instinct com sua atual resiliência corporal consumia uma quantidade significativa de energia física e também infligia uma tensão considerável no corpo. Além disso, a onda de choque da explosão também havia causado vários ferimentos. Sentindo a fraqueza em seu corpo, Goten rapidamente pegou outro feijão senzu e o colocou na boca. Depois de mastigar algumas vezes, os ferimentos em seu corpo milagrosamente sararam. Ele podia sentir claramente que a energia em seu corpo parecia muito mais forte do que antes. Era como se o poder estivesse pronto para explodir. Finalmente me livrei daquele cara. No entanto, essa abordagem era realmente um pouco arriscada. Mesmo agora, tendo recuperado sua força total, ele ainda tinha medos persistentes. Aquele cara, Brawls, era mais forte do que ele havia imaginado. Em seu estado Ultra Instinct, Brawls conseguiu suportar 2 ataques de força total antes que pudesse finalmente derrotá-lo. Felizmente, Brawls não teve mais tempo para crescer. Caso contrário, era incerto se ele teria sobrevivido no final.
No entanto, essa aventura arriscada finalmente rendeu um resultado satisfatório. Ele conseguiu o que mais esperava, a linhagem lendária Super Saiyajin. Era para isso que ele tinha vindo. O poder de combate básico de 5 bilhões também havia melhorado significativamente sua força. Depois de se fundir com a linhagem lendária Super Saiyajin, era difícil para ele imaginar o quão forte ele se tornaria. Mas uma coisa era certa, definitivamente não seria o mesmo que agora. O sistema detectou uma linhagem não fundida, linhagem lendária Super Saiyajin. O hospedeiro deseja prosseguir com a fusão? Neste momento, a voz do sistema soou novamente. Na coluna de linhagem de seu modelo pessoal, as palavras do Super Saiyajin lendário não fundido também apareceram. Não, ainda não. Goten rejeitou mentalmente a sugestão. Iniciar a fusão de linhagem aqui era muito arriscado. Com a linhagem lendária Super Saiyajin envolvida, o resultado era imprevisível. Estava claro que este não era o ambiente adequado para tal fusão. Para que a fusão ocorresse, um local seguro era essencial para a paz de espírito. É muito bem, anfitrião. O sistema também respondeu imediatamente. Então não houve movimento do sistema. Neste momento, Goten olhou para o vasto e ilimitado universo. Uma sensação de solidão tomou conta dele. Embora tivesse treinado sozinho na Câmara do Tempo Hiperbólica por 1 ano, ele sabia que estava na Terra na época. Contanto que saísse do portão da Câmara do Tempo, ele poderia retornar à Terra. Mas agora ele não sabia como voltar para a Terra. Voltar para a Terra não seria fácil sem uma nave espacial. Portanto, seu plano atual era encontrar um planeta com sinais de atividade biológica primeiro, e então encontrar uma maneira de retornar para a Terra. Depois de se decidir, Goten desapareceu num piscar de olhos. Enquanto isso, no planeta Heikai, Goku e Gohan estavam todos sorrindo, porque Goten havia sobrevivido, e Bros havia sido derrotado. Incrível, Goten! Goku cerrou os punhos animadamente. Goten não só havia cuidado de Bros, mas também havia sobrevivido à explosão do planeta. Goten, esse garoto, é realmente incrivelmente forte. A energia de Bros naquele último momento era realmente muito forte. Pai, mesmo se você se tornar Super Saiyajin 3, você ainda não poderá derrotar Bros. Gohan também estava cheio de excitação e antecipação. Eles podiam sentir claramente a aura de Bros naquele momento. Era poderosa além da descrição. Embora Gohan tivesse alcançado a forma de Super Saiyajin 2, ele sabia muito bem que Bros naquele momento definitivamente poderia matá-lo instantaneamente. Estimou-se que nem mesmo a forma Super Saiyajin 3 de Goku era páreo para Bros. Você está certo, Gohan. Mesmo se eu me tornar Super Saiyajin 3, é absolutamente impossível derrotar Bros. Aquele cara é realmente muito forte. Mas aquele garoto, Goten, é o melhor. Estima-se que o atual homem tenha atingido um nível que não podemos compreender. Goku assentiu em concordância, então falou com todos com o rosto calmo. O nível atual de Goten estava em uma altura que era difícil para eles entenderem. Antes, eles sentiam que a forma do Super Saiyan 3 era realmente forte. Mas depois de vivenciar a batalha entre Goten e Bros, eles gradualmente perceberam que o Super Saiyan 3 não valia a pena ser mencionado na frente dos dois. Parecia que ainda tinham um longo caminho a percorrer. TCH droga. Maldito Kakaroto, pai e filho me superaram. Imperdoável. O rosto de Vegeta estava lívido de raiva. No começo, Goku era o único que o havia superado. Mas 8 anos atrás, o filho de Goku, Gohan, o havia superado. Agora, até mesmo seu filho mais novo havia se tornado tão forte. Ele, o Eterno Segundo, tinha caído diretamente para a 4ª posição. Era tão irritante. Assim que a comoção se acalmou, Piccolo finalmente interrompeu. Vocês não perceberam? Aquele garoto Goten pode sobreviver no vácuo do espaço. Se bem me lembro, os Saiyajins não parecem ter essa habilidade. Mesmo se eles se tornassem um Super Saiyajin, eles não sobreviveriam no vácuo do espaço. Mas Goten parecia estar totalmente bem. E ele estava avançando em uma velocidade muito rápida. Sim. Como isso é possível? Os Saiyajins realmente não conseguem sobreviver no espaço. Goku também parecia confuso. Vegeta ao lado obviamente não entendia o que estava acontecendo. Saiyajins não tinham essa habilidade especial. Mas Freeza e sua espécie tinham. Talvez tenha algo a ver com o que divino no corpo de Goten. Olhando para a multidão confusa, o Rei Kai falou. Era normal para um guerreiro com o poder de um deus sobreviver no universo. Capítulo 30. Goku e os outros concordaram, incapazes de pensar em outra explicação. Espero que esse garoto seja abençoado com grande fortuna e sobreviva no espaço. O Rei Kai murmurou para si mesmo em voz baixa. Embora o caráter de Goten fosse diferente de Goku e Gohan, sendo mais decisivo que eles, ele sabia que Goten também era um bom garoto e um guerreiro formidável. Ao derrotar Bros, Goten salvou inúmeros planetas e criaturas no quadrante sul da galáxia. Todos, por favor, fiquem tranquilos. Piccolo falou com a força de Goten, ele provavelmente pode sobreviver no espaço. Goku e os outros também não continuaram a observar Goten. A força atual de Goten os havia superado em muito, deixando-os bem para trás. Ei, vamos continuar treinando. Goku disse a Vegeta e Gohan com um sorriso animado no começo, eu pensei que o Super Saiyajin 3 já era muito forte. Mas ver a batalha de Bros e Goten hoje me fez perceber que nossa força ainda é muito fraca. Ele estava ansioso para conhecer Goten um dia e experimentar o poder de Goten por si mesmo. Várias pessoas assentiram seriamente. Nos últimos 8 anos, embora sua força tivesse melhorado significativamente, ela empalideceu em comparação à força de Goten.
O poder de Goten estimulou muito o desejo de todos de treinar mais duro. Dessa forma, o tempo passou dia após dia. Uma semana passou num piscar de olhos. O rei Kai e Goku também checavam a situação atual de Goten a cada 2 dias. Nesse momento, Goten estava vagando no espaço vazio por uma semana inteira. Embora o espaço fosse vasto e ilimitado, repleto de inúmeros planetas, a distância entre cada planeta era de pelo menos centenas de milhares de quilômetros. Não importa o quão rápido Goten fosse, não era uma tarefa fácil ir de um planeta para outro. Além disso, tatear aleatoriamente sem senso de direção aumentava muito a dificuldade de busca. A falta de comida e descanso também foi um fator que aumentou a dificuldade crescente no espaço. Felizmente, Goten ainda tinha 2 feijões Senzu em seu corpo. Esses feijões milagrosos não só podiam fazer as pessoas se recuperarem de ferimentos, mas também podiam fazer as pessoas recuperarem sua força física instantaneamente. Nesse momento, no vasto e ilimitado espaço, 2 figuras apareceram de repente. Um alto e um baixo, ambos tinham cabelos branco-prateados. O baixo tinha apenas cerca de 1,4 metros de altura, com um moicano branco prateado, pele roxa clara e um par de orelhas longas. O mais alto era um homem grande com o rosto vermelho e longos cabelos branco-prateados pendurados nas costas. Ambos usavam ternos estranhos. O mais impressionante era que os 2 homens grandes usavam um par de brincos. Kaishin-sama, olhe rápido, parece que tem alguém ali. O homem de rosto vermelho disse de repente para o homenzinho ao lado dele. As palavras estavam obviamente cheias de surpresa. Afinal, não havia muitas raças que pudessem sobreviver no vácuo do espaço. Este é o local mais desolado e remoto no quadrante sul da galáxia. Como alguém pode estar aqui? Vamos lá ver, Kibito. O homenzinho imediatamente falou sério, talvez ele tenha algo a ver com a explosão de um planeta alguns dias atrás. Os 2 caras que apareceram de repente no espaço vazio eram o Supremo Kaishin do 7º Universo e seu assistente Kibito. Eles deixaram o reino sagrado de Kai para vir para a Galáxia do Sul dessa vez, principalmente para inspecionar a destruição de dezenas de planetas. No caminho, eles decidiram investigar a explosão repentina de um planeta que sentiram há algum tempo. Nos últimos anos, dezenas de planetas na Galáxia do Sul foram inexplicavelmente destruídos um após o outro. É que nos últimos anos, ele estava prestando atenção aos assuntos de Majin Buu. Então ele não tinha tempo suficiente para focar nos assuntos que aconteciam na Galáxia do Sul. Há apenas alguns anos, ele recebeu a notícia definitiva de que o mago maligno Bibidi tinha um filho chamado Babidi, que possuía a habilidade de quebrar o selo de Majin Buu. Majin Buu era o medo em seu coração. Enquanto aquele cara quebrasse o selo, era muito provável que o universo inteiro fosse destruído. Então outras coisas não eram tão importantes diante dessa questão que estava relacionada à sobrevivência do universo. Portanto, nos últimos anos, ele vinha investigando constantemente o paradeiro de Babidi. Mas Babidi não foi encontrado. Agora ele era como um pássaro assustado todos os dias. Às vezes, ele até tinha pesadelos, assombrado pela imagem dos outros 4 Supremos Kai sendo mortos e absorvidos por Majin Buu milhares de anos atrás. Ok, Kaishin-sama. Kibito imediatamente assentiu respeitosamente. Então os 2 usaram a técnica de movimento instantâneo e apareceram diretamente na frente de uma figura. É, na verdade, uma criança? Shi e Kibito trocaram olhares surpresos para a figura diante deles. Como uma criança poderia estar vagando sozinha no espaço? O espanto de Shi era evidente. E o garoto que apareceu na frente de Shi e Kibito era naturalmente Goten, que estava vagando no espaço por uma semana inteira. Goten também ficou surpreso depois de ver o Supremo Kaishin e Kibito neste momento. São Kaishin, Shi e Kibito. Finalmente, estou salvo. Claro, ele estava surpreso e animado ao mesmo tempo. Parecia encontrar seus próprios salvadores. Porque conhecer esses 2 caras significava que ele não precisava mais ficar no espaço. Finalmente ele poderia deixar esse lugar de silêncio mortal. Ei garoto, quem é você? Por que você apareceu no espaço vazio? Kibito deu um passo à frente, olhou para Goten e imediatamente perguntou com uma cara séria. Rápido, tirem-me deste lugar. Goten olhou para os 2 e não respondeu à pergunta de Kibito, mas falou imediatamente. Não quero ficar neste maldito lugar nem por um minuto, nem por um segundo. Depois de vagar pelo espaço por uma semana inteira, seu corpo inteiro não estava se sentindo bem. Por 7 dias, ele nem comeu um pedaço de comida quente. Isso era simplesmente uma tortura enorme para um Saiyajin. Agora seu único pensamento era sair daquele lugar fantasma e ir comer alguma coisa.